Em todas essas imagens que a gente acabou de ver, envolve de alguma maneira o aumento ou a diminuição da energia do corpo. Para que isso aconteça, é necessário que você aplique uma força nesse corpo. A relação entre a força aplicada no corpo e o deslocamento que essa força executa no corpo, a gente dá o nome disso de trabalho de uma força. E esse é o tema dessa aula. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal e no final do vídeo, se o conteúdo foi importante e relevante para você, deixa um like e um comentário, tirando eventuais dúvidas ou fazendo alguma sugestão para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais nossas aulas, e dessa maneira você ajuda a divulgar o canal e levar o conhecimento para outras pessoas também. Então agora eu te convido para que você venha comigo e vamos estudar juntos aqui mais um importante tópico da física. Bora para a aula? Vamos agora então fazer um resumo dos principais conceitos envolvidos no cálculo do trabalho de uma força. Então, primeiramente, vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui uma superfície horizontal e um bloquinho apoiado nessa superfície. A gente pode aplicar uma força nesse bloco, poderia ser uma força, por exemplo, inclinada assim. Eu tenho aqui uma força F aplicada nesse bloco. Então essa força aplicada vai mover o bloco uma determinada distância. Ele vai parar aqui, por exemplo, né? Então o que nós temos aqui? Uma força F aplicada, né, no corpo. Essa força pode ou não estar inclinada em relação à direção do deslocamento. Então temos aqui um ângulo chamado de ângulo θ em relação à direção do deslocamento, né? E o deslocamento ocorre nesse sentido aqui, Nós temos uma distância que o corpo vai se movimentar. Essa distância daqui para cá. Então vamos aqui definir o que é o trabalho de uma força, né? Então vamos usar a letra tal para representar o trabalho. Então o trabalho de uma força vai ser dado pela seguinte expressão. A força foi aplicada, né? Vezes o deslocamento que foi executado aqui, vezes a distância, multiplicado pelo cosseno desse ângulo θ. Porque só interessa para a gente a projeção dessa força na direção do deslocamento aqui. Então essa relação aqui é a definição do trabalho de uma força. Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Porém, essa fórmula aqui, ela tem uma restrição. Essa expressão só vale se essa força F, a gente colocou aqui, essa força que você aplicou, for constante. Bem, se essa força não for constante, né? Daí o que acontece? Você vai ter necessariamente um gráfico da força em relação à distância. Vamos representar aqui um gráfico de força versus distância. Aqui nesse eixo nós vamos representar a força, nesse outro aqui nós teremos a distância. Bem, o gráfico aqui pode variar, né? Pode ser assim, uma força que está aumentando, ela pode diminuir também, pode até permanecer constante. Mas o fato é que a força ao longo do deslocamento não é a mesma sempre, ela pode mudar de valor. Então a propriedade que existe desse gráfico aqui é que se você determinar a área debaixo desse gráfico até o eixo, né? Vamos representar aqui a área. Então, esta área aqui, abaixo do gráfico aqui, até o eixo, né? Essa área vai nos dar aqui o trabalho da força F. Então podemos dizer que o trabalho é numericamente igual, esse N significa o valor numérico é igual à área do gráfico. E essa relação aqui ela vale sempre, em qualquer circunstância. Então sendo essa força constante ou não, essa propriedade sempre vale. Então temos duas possibilidades para calcular o trabalho. Ou se a força for constante, que você pode usar essa fórmula aqui, ou então, no caso geral, faz pela área do gráfico, né? Então geralmente a gente faz isso aqui quando a força é variável. Vamos agora ver alguns casos particulares de aplicação dessas duas definições aqui. Então, primeiramente, vamos pensar numa força constante. E, além disso, ela vai ser paralela à direção do deslocamento aqui, paralela a D. Então, se a força é paralela ao deslocamento, temos duas possibilidades. Ou a força está a favor do deslocamento, ou ela está contra o deslocamento. No primeiro caso, se a força estiver a favor do deslocamento, o ângulo θ valerá 0 graus. Mas o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, que caso é esse aqui, Vamos representar aqui, quando um bloquinho está aqui, por exemplo, e a força F é aplicada assim na horizontal. E o deslocamento também é horizontal. Então, nesse caso aqui, vai ter a força vezes o deslocamento vezes 1, porque o ângulo aqui é 0 graus, sendo 0 vale 1. Então, fica simplificada essa fórmula aqui, passaria a ser trabalho igual a força vezes distância, simplesmente. Então, no segundo caso, nós teremos aqui a força F constante também, né? Paralela ao deslocamento, porém agora a força atua no sentido oposto, né, do deslocamento. Então o θ vale 180 graus. O deslocamento é para a direita e a força aponta para a esquerda, por exemplo, sentidos opostos. Se o θ vale 180 graus, o cosseno de 180 graus vale menos 1. Então essa fórmula aqui você vai multiplicar por menos 1, ela simplesmente vai ficar da seguinte maneira. O trabalho da força F vai ser dado por menos F vezes D. Então, ilustrando essa situação aqui, seria mais ou menos assim, O corpinho está aqui,
Por exemplo, ele está se movimentando aqui para a direita, então o deslocamento vai ser para a direita, só que a força atua no sentido oposto, a força atua para trás aqui, ó. Portanto, esse ângulo aqui é de 180 graus. É uma força que freia o corpo, né? No terceiro caso, nós teríamos então a força F constante também, porém uma força perpendicular, formando 90 graus aqui, ó, com a direção do deslocamento. Com uma força perpendicular, o θ, né, o ângulo θ vai valer 90 graus. E o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então seria uma situação como essa. O corpo está se movendo para a direita, então ele vai se deslocar aqui para a direita, porém a força atua formando 90 graus, por exemplo, para cima aqui, ó. Poderia ser para baixo também, né? Desde que o ângulo forme 90 graus com a direção do deslocamento. Então aqui seria, por exemplo, o caso da força normal nessa superfície aqui, né? Também poderia ser a força peso do corpo, quando o corpo se move na horizontal e a força atua perpendicularmente à direção do deslocamento. Como o cosseno de 90 vale zero, então aqui esse cosseno vai dar zero, você vai multiplicar essa expressão por zero e você vai ter um trabalho final igual a zero. Então, nessa primeira situação, como o trabalho deu um valor positivo, nós dizemos aqui que a força F realizou um trabalho motor. Um trabalho motor é quando a força F atua a favor do deslocamento. Nesse caso aqui, nós temos um trabalho negativo. Quando o trabalho é negativo, nós dizemos que houve um trabalho resistente. A força F atuou no sentido de frear o corpo. Então, aqui é um trabalho que atua contra o deslocamento. E aqui nesse último caso, como o trabalho foi igual a zero, nós dizemos então que a força fez um trabalho nulo. A força nem auxiliou, nem atrapalhou o deslocamento. Ela não contribuiu com o deslocamento em si. Então, só a realização de trabalho quando essa força de alguma maneira atua para acelerar o corpo ou para frear o corpo, para aumentar a velocidade ou para diminuir a velocidade do corpo. Então aí a realização de trabalho. Se a força não ajuda nem atrapalha, então você não tem, o trabalho é nulo. Então, em outras palavras, se a força ajuda a aumentar a energia do corpo, você tem um trabalho positivo, um trabalho motor. Se a força ajuda a diminuir a energia do corpo, né, frear o corpo, então nós temos um trabalho resistente. Se a força não ajudou nem a aumentar nem a diminuir a energia do corpo, então o trabalho é nulo. Não houve realização de trabalho por aquela força. Então são 3 casos particulares. Vamos ver mais 2 agora, casos importantes, que também são específicos de aplicação dessas 2 relações aqui. Um quando a força é constante e o outro quando a força é variável. Vamos aqui para a próxima página para apagar isso aqui e ganhar um pouco de espaço. Então o quarto caso aqui seria o trabalho da força-peso. Lembrando, para calcular o valor da força-peso, basta você multiplicar a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui é a fórmula da força-peso, né? Agora, o trabalho da força-peso, a gente vai ter que pensar aqui qual a contribuição que a força-peso dá para o deslocamento do corpo. O caso lá do halterofilista erguendo um peso ou abaixando o peso, né? Aqui temos 2 situações, né? Na primeira situação, o corpo está descendo. Então, o peso está no mesmo sentido do deslocamento, os 2 para baixo. Na segunda situação, o corpo está subindo. Então, o peso é sempre para baixo, sempre vertical para baixo, só que o deslocamento é para cima. Ou seja, nesse primeiro caso aqui, ó, nós teremos então o ângulo entre o peso e o deslocamento, o ângulo θ aqui será igual a 0 graus. E aqui nesse caso, o ângulo θ será de 180 graus. Aí nós vimos, né, que o cosseno de 0 graus vale 1 e o cosseno de 180 vale menos 1. E a força-peso, a gente pode considerar a força-peso como praticamente uma força constante. Então vale aquela primeira regra, né? Força vezes distância vezes o cosseno. Se a gente aplicar aqui aquela primeira relação do trabalho, né? Então o trabalho da força-peso, vou chamar aqui de tal P, né? Que é o trabalho do peso, vai ser igual ao peso, que é a força, né? O F, multiplicado pelo deslocamento. Peso vezes o deslocamento, vezes aqui o cosseno de θ. Bom, se a gente trocar aqui o peso pela massa vezes a gravidade, mg, vamos aqui substituir o peso por mg. E o d, que é o deslocamento aqui, ó, a gente troca pela altura, né? Que é a distância que ele vai percorrer aqui, ó. Temos aqui uma altura, né? Então, ao invés de d, essa distância, esse deslocamento, a gente pode chamar de h. Vamos apagar o d aqui e colocar o h no lugar. Então, mg é o valor da força, que é o peso. O h corresponde à distância. E o cosseno de θ pode ser mais ou pode ser menos 1. Então, a gente pode trocar aqui, apagar esse cosseno de θ, ó, substituir isso aqui por mais ou menos 1. Então, posso pôr aqui o mais e o menos, ó. Então, resumidamente, isso aqui é o trabalho da força-peso, mais ou menos mgh. Então, o trabalho vai ser positivo quando o corpo estiver descendo. Então, aqui na descida, ele será negativo porque na subida. Então, na descida nós temos um trabalho motor e na subida um trabalho resistente. Então, quando o halterofilista está erguendo o corpo,
o halter está subindo e o peso que ele está carregando, que ele está levantando, está fazendo força para baixo. Então seria um trabalho resistente durante a subida. Quando ele desce o halteres, aí o peso está ajudando no movimento. Então o trabalho é positivo. Então tem que olhar direitinho aqui para o sinal para saber se o trabalho é motor ou resistente. Um outro detalhe sobre a força-peso é que se você vai erguer um objeto a uma determinada altura, erguer ou descer o objeto, não importa qual é a trajetória que o objeto faz. Pode ser em linha reta, ou ele pode, por exemplo, subir uma escada aqui, ó. A trajetória é essa aqui. Ele vem por uma rampa, ou pode ser uma figura qualquer, né? A trajetória é meio estranha assim. A única coisa que vai importar de fato é esse desnível aqui, né? Essa altura aqui, H. Essa observação é importante aqui, ó. É que o trabalho da força-peso não depende do caminho, da trajetória, né? Vamos então destacar essa observação, porque isso aqui é importante para você lembrar, né? Você pode subir pela escada, pela rampa, ou vir por uma trajetória qualquer, que o trabalho só depende do desnível entre os dois pisos aqui, né? Entre essa posição e essa posição, essa altura H. Então aqui nós temos uma aplicação daquela primeira definição do trabalho, é o trabalho de uma força constante. Vamos ver agora aqui um quinto caso particular, que é o trabalho da força elástica. Então lembrando aqui, para calcular o valor da força elástica, Fel, ela vai ser dada de que maneira? A constante elástica da mola multiplicado pela deformação da mola. É a lei de Hooke aqui, né? Então K vezes X é a fórmula para calcular a força elástica. Então vamos imaginar uma mola aqui que ela está descansando, está com o comprimento natural dela, sem esticar e sem encolher. Portanto, essa mola aqui está em equilíbrio. Então vou chamar aqui de O, a posição de equilíbrio. Essa mola pode ser comprimida, né? Pode ser encolhida aqui. Então ela se afasta aqui um certo X da posição de equilíbrio, né? E ao fazer isso aqui, você vai ter aqui a força elástica atuando na mola, nesse sentido aqui, né? A mola vai fazer força para o lado direito aqui. Ou você pode alongar a mola, né? Alongando a mola, ela também vai sofrer uma deformação X aqui, mas nesse caso a força elástica atua à esquerda. A força elástica atua sempre na posição no sentido de voltar para a posição de equilíbrio. E a força elástica, nós sabemos que é uma força que não é constante, ela é uma força variável. Já vimos isso antes, né? Você construir aqui um gráfico de força por distância, um deslocamento aqui de zero, que é a posição de equilíbrio, até um certo valor aqui, x. Quando o deslocamento for x, a força elástica vai valer kx. E como a força elástica é uma força variável, para determinar o trabalho, nós teremos que fazer o quê? A área embaixo desse gráfico aqui, ó. Isso aqui vai me dar o trabalho da força elástica, né? Como isso aqui é um triângulo, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então vai ficar x vezes kx sobre 2. Ou seja, vai ficar k vezes x ao quadrado sobre 2. E aí nós temos o sinal aqui do trabalho. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Então o trabalho é positivo em duas situações. Quando a mola está comprimida, ela volta para a posição de equilíbrio, ou quando ela está esticada e também ela volta para a posição de equilíbrio. Portanto, nos dois casos, a força está atuando a favor do deslocamento. Quando você solta a mola, você encolheu a mola e soltou, ou então esticou a mola e soltou. A mola volta para a posição de equilíbrio. Esse é um trabalho motor, um trabalho a favor do deslocamento. Então é positivo quando a mola se aproxima de O. O é a posição aqui de equilíbrio. E o trabalho vai ser negativo, o trabalho da força elástica vai ser negativo, se a mola se afasta do ponto de equilíbrio, se afasta de O. Quando isso acontece? É quando você está comprimindo a mola ou está esticando a mola. Então, ao comprimir a mola, por exemplo, para a esquerda, a força elástica é para a direita. Ao esticar a mola, o deslocamento é para a direita, mas a força elástica vai para a esquerda. Então, a força está sempre contra a direção do deslocamento da mola. Então, esse é um trabalho negativo. Então, esses dois casos aqui, com relação ao sinal da força elástica. Ok, então esse é o resumo aqui de como calcular o trabalho de uma força variável e de uma força constante. E 5 aplicações aqui, 5 casos particulares de aplicação dessa força e do cálculo do trabalho dessas forças. Ok, agora fazer exercícios, treinar um pouquinho, e é o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Bom? Então valeu, te espero na próxima aula então.